Alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para mais uma aula com vocês. Bora ver qual é o assunto da nossa aula? A nossa aula de número 9, revisão e avaliação. Então, vamos para a nossa aula. Começamos a nossa unidade falando sobre o ar, né? Falamos aí sobre as propriedades que o ar tem. E é assim que a gente vai começar a nossa revisão. A primeira propriedade, como a gente pode observar aí, é que o ar possui massa. E a gente consegue observar, a gente consegue entender essa propriedade vendo bem essa imagem que vocês estão vendo aí. Então, nós temos um balão cheio e nós temos também um balão vazio. Lembrando que esse vazio, a gente sabe que não está completamente vazio, né? Que tem um pouquinho de ar dentro dele. Mas ao comparar esse balão vazio com esse cheio, a gente consegue perceber que esse cheio, ele está cheio de quê? Cheio de ar. E de que maneira que a gente entende que ele tem massa? Se a gente colocar numa balança, por exemplo, algo que pese isso, a gente vai saber que o ar, ele tem massa, certo? Então, essa foi a primeira propriedade que foi apresentada para vocês na nossa unidade. A outra propriedade é que o ar ocupa todo o espaço disponível em um ambiente. Por mais que a gente não veja, a gente está com o ar ao nosso redor. Mas se a gente quiser perceber, a gente pode fazer esse experimento aí da garrafa, certo? Então, a gente tem uma garrafa e a gente sabe que nessa garrafa, a metade dela está com líquido, está com água, por exemplo, e a outra metade está com ar. Como o volume se refere ao espaço ocupado pela garrafa, podemos dizer que o ar tem volume. Olha aí a outra propriedade do ar. O ar tem massa e o ar tem volume. E a gente consegue observar através dessa imagem da garrafa, né? Então, aí já são duas propriedades do ar que nós apresentamos para vocês. Além disso, eu lembro que falei para vocês sobre a experiência quando a gente utiliza aquele aparelho de injeção, de dar injeção, certo? Mas sem agulha, tá, gente? Quando a gente coloca o dedo na ponta e aperta o êmbolo, que é como a gente chama, vai ter um momento em que a gente não vai conseguir mais apertar. Por que a gente não vai conseguir mais apertar? Porque ali tem ar na seringa. Na seringa, ali tem ar. E aí vai ter um momento em que aquele ar já vai estar tão comprimido que ele não vai conseguir mais, a gente não vai mais conseguir apertar. E essa é uma outra propriedade do ar que a gente pode observar na nossa próxima cartela. O ar, ele se expande e ele pode ser comprimido, né? Então, a gente utiliza bastante essas duas propriedades do ar aí, quando a gente utiliza para encher os pneus, tanto dos carros quanto da bicicleta, né? Nós estamos utilizando essa propriedade do ar. E também nos cilindros de mergulho, certo? Nos cilindros de mergulho, a gente também utiliza esse ar comprimido. Essa propriedade do ar também pode ser observada aí, porque no mergulho, os mergulhadores carregam a sua própria fonte de gás respiratório, geralmente o ar comprimido. Assim, a pessoa consegue ficar mais tempo embaixo d'água, certo? Então, essas foram as propriedades do ar que nós vimos aí. O ar tem massa, o ar tem volume e o ar pode ser comprimido e pode se expandir, certo?
Vamos continuar falando do ar, sendo que agora a gente vai falar de um outro conceito que foi muito falado para vocês durante essa unidade, que é a pressão atmosférica. Então, nós vimos que nós temos uma camada de ar, que é a atmosfera, que envolve o nosso planeta Terra, certo? E essa camada, ela tem peso. E esse peso faz com que a gente sinta aqui essa pressão, certo? É uma camada de ar que está envolvendo o nosso planeta e gera para nós aqui na superfície uma pressão que a gente chama de pressão atmosférica. E aí é importante a gente falar que essa pressão atmosférica ela não é igual em todos os lugares. Uma das características que modifica essa pressão atmosférica é a altitude. Então, a altitude é quanto mais próximo eu estou do mar, como Santos aqui na nossa imagem, eu tenho uma altitude mais baixa. Como eu vou subindo, quanto mais longe eu estiver do mar, eu tenho uma altitude mais alta. E o que é altitude? Eita, que agora deu uma enrolada. De que maneira que a altitude vai influenciar na pressão atmosférica? É aí que a gente precisa entender. Quanto maior for a altitude, ou seja, quanto mais alto estiver o lugar, menor será a pressão atmosférica. Mas por que a pressão atmosférica será menor? Porque a gente precisa imaginar uma coluna de ar na nossa cabeça. Se eu estou na beira do mar, se eu estou a nível do mar, lá embaixo, eu tenho uma coluna de ar maior sobre a minha cabeça. Se eu tenho uma coluna de ar maior sobre a minha cabeça, eu tenho uma pressão atmosférica maior. Se eu estiver lá em cima, numa altitude muito alta, eu tenho uma coluna de ar menor sobre a minha cabeça. Então, a pressão atmosférica é menor. Dessa maneira, quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. E quanto maior a altitude, mais alto for o lugar, menor será essa coluna de ar sobre a nossa cabeça e dessa forma, menor será a pressão atmosférica, certo? Nós também temos essa pressão envolvida na nossa respiração. Então, a pressão atmosférica também atua na respiração. Então, a gente sabe que a nossa respiração tem dois movimentos, a inspiração e a expiração, certo? Então, a inspiração é quando entra o gás oxigênio e a expiração é quando sai o gás carbônico. Então, para que ocorra essa entrada e essa saída, tem uma diferença na pressão interna com a pressão que está aqui fora. E a gente consegue fazer esse movimento de respiração naturalmente, certo? Também falamos sobre ventos, né, durante as nossas aulas. E o que são ventos? O vento é qualquer movimentação do ar. E essa movimentação pode ser classificada de acordo com a velocidade que ela tiver. Então, a gente tem a brisa. A brisa é um vento fraco, com velocidade entre 13 km e 18 km por hora, e pode ser percebida quando folhas e pequenos galhos se movimentam, certo? Então, a brisa é o que a gente consegue observar na nossa região. Mas nós temos também furacão. O furacão são aqueles que vão atingir velocidades de 119 km a 350 km por hora e originam-se de tempestades tropicais nos oceanos, certo? Nós também temos o tornado, que é um tipo de vento também, né, que a gente pode observar. Aí, são ventos com velocidades maior que 250 km por hora ou 400 km por hora, que giram formando um funil, que é o que a gente consegue observar aí na imagem, descendo da base de uma nuvem espessa e tocando o solo, certo?
E aí, gente, é bom a gente falar que o que a gente observa na nossa região, a tromba d'água, é um tipo de tornado, né? Então, a tromba d'água é esse tornado que vai ocorrer em mares, em lagos, em rios, e aí ele puxa a água, tá? Então, o vento ele pode ser classificado a partir da velocidade que ele tem. Outro assunto muito comentado durante a nossa unidade foi a poluição do ar, né? E a poluição do ar está associada a alguns danos e alterações genéticas, como nós vimos, né? Então, essa exposição a grande quantidade de gases poluentes, quando eles penetram no nosso organismo, eles podem causar problemas graves de saúde, como risco de câncer, particularmente no pulmão e na bexiga. E a gente também viu que a poluição, gente, a poluição também, como ela implica principalmente a respiração, porque a pessoa respira, a pessoa inala o gás tóxico, e como a respiração ela está ligada diretamente com a circulação, ou seja, com o nosso sangue, o oxigênio que a gente respira, ele vai para o nosso sangue. Então, dessa maneira, o que de ruim eu estiver respirando vai para o sangue. Nós temos dois sistemas do nosso corpo que é bastante prejudicado, que é o sistema respiratório e o sistema cardiovascular, que é a circulação do nosso sangue, que envolve o nosso coração também. Então, a poluição afeta bastante tanto o sistema respiratório quanto o sistema cardiovascular. E também a reprodução, como a gente pode observar aí na nossa cartela, né? A poluição do ar está também associado com problemas de reprodução humana. E de que maneira? Alterando os espermatozoides, que são os gametas masculinos. Se esses gametas estiverem alterados, eles não conseguem fecundar, eles não conseguem encontrar o ovócito secundário e daí dar continuidade na reprodução, certo? Não prejudica apenas os espermatozoides, mas também a questão reprodutora na mulher, né? Uma pesquisa fez a relação de taxa de produção de óvulos nas mulheres com a poluição atmosférica das cidades onde elas vivem. E qual foi a conclusão da pesquisa? Que mulheres que residem em regiões com alto nível de poluição correm risco de aumentar de 2 a 3 vezes a redução da reserva ovariana. O que isso quer dizer? Se ela diminuir a quantidade de óvulo que ela produz, ela pode comprometer uma possível gravidez. Então, se a poluição reduz a quantidade de óvulo, o que vai acontecer? Ela pode ter uma dificuldade de engravidar depois. Então, vejam aí que a poluição ela pode afetar os espermatozoides nos homens, que é o gameta masculino, e pode afetar também a quantidade de óvulos que a mulher tem, que é o gameta feminino, certo? Vamos continuar aí falando sobre essa consequência no sistema reprodutor da mulher. Pesquisas recentes apontaram que mulheres expostas cronicamente à poluição do ar são mais propensas a ter problemas gestacionais, ou seja, ter problemas na gravidez. O que pode ocorrer? Podem ter nenéns prematuros, ou seja, nasceram antes do tempo e com isso, muito provavelmente, nasceram com pouco peso, certo? Nasceram com peso baixo e pode também ter morte precoce dos recém-nascidos durante o primeiro mês de vida, né? Então, nós vimos aí muitas complicações que a poluição do ar pode causar. E a gente sabe que nesse momento onde existem muitas fumaças, onde tem também um período assim que o tempo não está ajudando muito, a gente pode ter várias viroses e bacterioses aí rondando, né? Porque os vírus e as bactérias, eles sempre estão
naquele lugar, eles sempre estão ao nosso redor. A gente precisa manter a nossa imunidade forte, a nossa imunidade boa, para que a gente não fique doente. Mas é por isso que eu trouxe esse quadro, para que vocês vejam aí as infecções respiratórias agudas. O que acontece? Se a gente já tiver com um sistema respiratório comprometido, dele não estar bom, é muito mais fácil um vírus e uma bactéria se instalarem lá, certo? E nós temos várias infecções respiratórias, como resfriado comum, né? Que tem sintomas, coriza, espirros, tosse leve, dor de garganta, a gripe propriamente dita, né? Que é causada aí pelo vírus influenza, bronquite aguda, quando eu tenho a inflamação dos brônquios, que é uma parte interna do pulmão, faringite aguda, quando eu tenho a inflamação da faringe, né, que a gente costuma chamar de dor de garganta, pneumonia, infecções do trato respiratório inferior, que também incluem bronquiolite e bronquite, que é muito comum em nenenzinhos, certo? Então, é por isso que é necessário a gente estar sempre cuidando, né, da nossa saúde, para que esses vírus e essas bactérias não se instalem facilmente no nosso organismo, certo? Então, durante a nossa aula, nós também falamos sobre a floresta amazônica, né? Falamos da necessidade de conhecer e conservar esse bem tão precioso. Por quê? Porque na floresta amazônica nós temos uma biodiversidade excepcional, uma grande quantidade de animais, vegetais, nós temos uma grande quantidade de plantas medicinais e muitas tantas que podem ainda ser descobertas, e temos também um ciclo global da água, que nossa formação de chuva aqui influencia todo o resto do nosso país, né? Então, nós temos essa influência toda que ocorre dentro da nossa floresta. Além disso, nós temos a estabilização do clima e o armazenamento de carbono, porque a gente sabe nós sabemos dessa característica da floresta amazônica de ser sumidouro de carbono no solo e nas árvores, né? Então, conseguem absorver carbono, e se essas árvores, esse solo forem retirados, esse carbono vai voltar para a atmosfera e com certeza vai ser bem prejudicial para todo mundo. Em resumo, quais são as consequências do aquecimento global para a Amazônia? Nós temos o aumento da temperatura, mudança nos padrões de precipitação, ou seja, chuva, desmatamento e fragmentação florestal, maior frequência e intensidade de incêndios, alteração nos ciclos hidrológicos, perda da biodiversidade, impactos nas populações indígenas e liberação de carbono armazenado. Certo? Falamos também sobre o buraco na camada de ozônio, né? Nós vimos que a camada de ozônio é uma camada de proteção do nosso planeta, sendo que com a grande quantidade de gases, substâncias que destroem essa camada de ozônio, fez com que aparecesse o buraco, e esse buraco causa problema porque a proteção deixa de existir e a radiação que era absorvida, ela chega até a superfície, né? E causa esses buracos que a gente pode observar aí na imagem. E quais são essas substâncias, né? Quais são essas substâncias destruidoras da camada de ozônio? Essas substâncias são conhecidas como ODS e têm sido associadas a efeitos prejudiciais à camada que protege a vida na Terra da radiação ultravioleta. E quais são as principais? Clorofluorcarbonetos, hidroclorofluorcarbonetos, halos e brometo de metila. Essas são as principais mudanças que por muito tempo destruíram aí a camada de ozônio, mas hoje a gente sabe que a gente já tem uma situação mais positiva quanto a esse problema. Certo, gente? Essa foi a nossa revisão.